Momentos na vida ninguém se encontra. Que todos os oradores, palestrantes, o que a gente vê nas obras básicas falam no amor. Não é isso? Jesus veio vivenciar o amor. Ele não veio falar de amor, ele veio viver o amor. Para viver esse amor, ele escolheu nascer na terra. Pensemos nós na grandiosidade que é esse Espírito Jesus, né? Nosso modelo e guia, como diz Allan Kardec. Pensemos na evolução espiritual. Seria fácil para o mestre nascer, materializar entre nós? Será que foi tranquilo? Foi fácil? Foi assim um piscar de olhos? Será? Não, foi um trabalho muito bem planejado. Ele teve que descer o mais baixo possível. Vamos pensar assim: Jesus veio revelar as leis de Deus, as leis morais que estão na nossa consciência. Ele veio trazer essas lições para o nosso dia a dia e veio nos ensinar. Como é que ele nos ensinou? Exemplificando. Para isso, a sua primeira lição entre nós foi de viver em família. Será que Jesus poderia fazer aparições e falar conosco? Será que ele teria esse poder? O que vocês acham? Teria ou não? De materializar, de conversar com a gente? Vocês acham que ele teria? Teria. Várias formas. Mas ele não quis. Ele preferiu nascer entre nós. E escolheu uma jovem para ser a sua mãe na terra. Maria de Nazaré, né? Essa Maria que nós amamos também, tanto quanto ele, né? Maria de Nazaré e José. Vamos pensar um pouquinho, voltando no tempo, como é que foi esse casamento? Foi um casamento de amor, né? José já era pai, já era viúvo, não é isso? Ele ia se casar de novo, apaixonou-se por Maria. E aí começa a história de um milagre. Porque conta-nos o Evangelho, e aí lá na Gênesis, Kardec explica sobre o nascimento de Jesus, fala dos milagres, das predições, que o anjo aparece para Maria e fala que ela seria bendita entre todas as mulheres, porque ela receberia o Filho de Deus. E aí José não sabia nada desse planejamento, ou pelo menos não se lembrava, né? E aí, qual foi a reação de José saber que Maria estava grávida, gente? Foi tranquila? Foi difícil, né? Pensa um homem, e aí a mulher já está grávida, nem tiveram relacionamento. O que é isso? Né? Que situação é essa? Então, Jesus já veio trazendo ali naquelas lições a ideia do perdão e da confiança. O que é ter fé para nós cristãos hoje? O que é ter fé para nós espíritas? Eu acho que é acreditar. Acreditar. Acreditar que existe Deus, é isso? Acreditar que nós vivemos outras vidas. E a história de José e de Maria é uma história de fé narrada na Bíblia? Sim, é uma história de fé. Mas além de acreditar em Deus, eles, o casal José e Maria, se entregaram às orientações espirituais, não é isso? Alguém em algum momento lá no Novo Testamento viu Maria questionando: eu vou ser mãe? Como que vai ser? Ah, mas para mim ser mãe eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente vê essa narrativa lá no Evangelho? Não vê. Maria se entrega, seja feita a vossa vontade. José, como é característica masculina, se revela um pouco. Mas na aparição do anjo a ele, ao sonho, ele acreditou. Acreditou que Maria sim era honesta, né? Era fiel. E aí, a partir desse momento, o que José fez? Cuidou de Maria. Envolveu Maria.
guiou Maria. Gente, vamos pensar lá no nascimento de Jesus, quando Maria grávida saiu com José para fazer o recenseamento. Pensa uma mulher grávida viajar por semana em cima de um burrinho. Coisa tranquila para nós, não é, gente? Tranquilinho, não é? E aí o que Maria chegou lá? Tinha um lugar esperando para que Jesus nascesse? Não. Todos os lugares estavam com as portas fechadas. Será que é diferente hoje? Nesse Natal, como é que estão as portas dos nossos lares para o nascimento de Jesus? Mais ou menos. Mais ou menos? Nem nós espíritas, nem nós espíritas. Como é que a gente preparou o lar para receber essa festa cristã, essa grande festa cristã? Será que estamos nós com tudo preparado? Aí uns vão falar, eu já preparei. Não dá para fazer muita coisa esse ano não, porque nós estamos sem dinheiro. A gente já pensa no quê? Na virada, não é isso? No almoço, na ceia de Natal. Mas será que é isso? Será que receber Jesus no nosso lar é isso? É preparar a casa material ou preparar o coração? O que nós estamos fazendo então nesse mês de dezembro ou para 2015 receber Jesus em nós? As portas estavam fechadas, mas a insistência, de José, de Maria, se entregando ao destino de Deus, o fizeram caminhar. Quantos pensamentos devem ter passado por Maria? Vou dar a luz nesse menino no meio da rua, não vai ter lugar. Com certeza esses pensamentos passaram sim pela cabeça deles, mas aquela entrega no destino que Deus planeja para a gente foi mais fácil. E aí onde é que o Filho de Deus, que cumpre a vontade de Deus, nasceu? Num berço de ouro? Num palácio? Quem foi que abriu as portas para Jesus? Os animais, né, gente? A natureza, o estábulo, um lugar onde ficam, os porcos, o cavalo, a ovelha, ali estava. E uma estrela brilhou no oriente. Uma grande luz apontou o nascimento do Messias. E os anjos se materializaram e cantaram aleluia, aleluia. Bendito seja, Deus entre nós. E a partir desse momento, o cenário da humanidade se modificaria completamente. A partir daquela família, a partir daquele estábulo, a partir daquele lugar. Hoje a nossa história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E o que Jesus veio fazer? Onde Ele pretende estar? Jesus quer ser a estrela guia. Quer nos direcionar ao encontro de quem? De Deus. Porque Ele veio nos falar de quem? De Deus. E veio nos revelar um Deus que era carrasco, um Deus que era julgador. Como é que era o Deus de Jesus? Deus de amor. E para isso Ele nos trouxe a figura de Pai. Será que a gente consegue compreender Deus como nosso Pai? Será que é tranquilo? Será que a gente fica pensando em Deus como o quê? Muitas pessoas estão por aí estudando, filosofando, discutindo a origem de Deus. E antes de Deus, quem que nunca passou por esse pensamento, Antes de Deus, o que veio antes de Deus? Não tem. Deus é a causa das causas, está lá no livro dos Espíritos, não é isso? É a inteligência suprema. Jesus simplificou
Eu acho não. Eu tenho certeza que eu não me conheço, porque em determinadas situações, quantas vezes a gente age de forma que nem pensava que poderia agir? Não é assim? Jesus nos mostrou então o caminho de encontrar Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então olha só essas 3 fases do amor que Jesus veio nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas. A entrega, né, de José e de Maria, a entrega dos 12 apóstolos, quando Jesus foi convidá-los para o trabalho de evangelização, ele escolheu pessoas, doutores da lei. Como é que foi a escolha de quem caminhou lado a lado com Cristo? Homens simples, pescadores. Pescadores. Então, amar a Deus é sentir que há um ser supremo. Eu preciso me entregar a Ele porque Ele sabe o que eu preciso para desenvolver. Qual é o pai que não sabe o que o filho precisa para crescer? É o bom pai. Ele sabe. Se nós que somos pais materiais sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, assim nos ensinava Jesus. Que dirá Deus, nosso Pai? E amar ao próximo como a nós mesmos. Então quer dizer que para amar o próximo eu preciso me amar. Se eu me amo, eu vou encontrar algo dentro de mim que se chama leis morais, que se chama Deus, que se chama amor. Se eu me conheço, se eu me amo, eu sei que do meu lado eu tenho o quê? Irmãos. Eu vou desenvolver a fraternidade. E Jesus nos olhava assim, com esse olhar de amor. Porque Jesus, ele veio trazer o Evangelho não para os perfeitos. Até Jesus, até o momento que Jesus veio à Terra, o Evangelho, para seguir Jesus, ou para seguir a Deus, para seguir a lei mosaica, né, na época, precisava de ser uma pessoa com uma inteligência muito desenvolvida. Precisava ser uma pessoa pura. Precisava ser uma pessoa perfeita. Será que os coxos, os estropiados, que hoje a gente chama de deficientes, seriam porta-voz da voz de Deus? Será que seria, gente? Naquela época? O que acontecia com as pessoas com defeito daquela época? Eram exilados. Muitos eram assassinados. Porque eles julgavam naquela época que se nascesse com deficiência era pecador. A deficiência era símbolo de quê? De pecado, de impureza. Mas Jesus veio andar conosco e conviver com quem? Com todos eles. Principalmente com os estropiados. Principalmente com os que mais eram deficientes e carentes de amor. Ele veio dizer que o Evangelho não são para os santos. Deixa nós sairmos hoje, irmos para um bar, falar de Deus. Será que eles estão precisando de Deus nesse momento? Numa festa, será que eles estão lembrando de Deus nesse momento? Nem difícil, não é? Só cachaça de manhã. Ixi, tanta coisa, que é melhor nós nem entrarmos nesse mérito da questão, né? Mas as pessoas que estão com os corações aflitos, com os corações amargurados, gente, deixa a gente chegar. Vamos chegar no hospital. Quem aqui já fez visita no hospital? Quem já visitou os enfermos? Quem já fez visita no lar de alguém que não podia caminhar até a casa espírita? E ao chegar lá, quando a gente abre o Evangelho, como é que fica o coração dessa pessoa, gente?
E aí é nessa palavra de amor que quando a gente sai da doença, da dificuldade, do problema, o que acontece com a gente? Se fortalece, fica feliz, fica grato. E queremos mudar. Então Jesus veio para dizer que a boa nova, que o reino de Deus é uma construção no coração das pessoas. Quem já ouviu palestra do Haroldo Dutra? Ele, o tempo todo, ele fala disso. Ele está traduzindo, né, o Novo Testamento, já traduziu os Evangelhos, agora está traduzindo as cartas de Paulo. E ele, mais do que ninguém, estudando ali na essência, lá na fonte, ele nos revela, como a própria doutrina vem nos revelar, que Jesus veio para nós que somos difíceis, de temperamento complicado. E por isso o reino de Deus, gente, viver Jesus hoje é possível ou impossível? Eu preciso saber de vocês. Nesse final de ano eu preciso saber de vocês. Aqui nós somos quantas famílias pelo menos? Mais de 15 um pouquinho, não é? Gente, nós aqui podemos fazer a revolução no mundo, vocês sabiam? 12 fizeram. Nós podemos mudar o mundo à nossa volta. Nós podemos mudar o nosso mundo interior. Mas para isso é preciso acreditar. É preciso ter convicção, é preciso ter uma fé sólida. É preciso sentir Jesus aqui nessa casa espírita que nos abriga. Jesus não está nos planos superiores. Jesus está aqui nesse momento, me tocando quando eu falo, tocando a cada um de vocês que estão sentados nos bancos, tocando os médios para dizer: eu preciso de braços. Eu quero consolar a humanidade e eu preciso de vocês. Assim como ele precisou dos apóstolos. Vamos lembrar de Pedro, porque muitas pessoas não se acham dignas de trabalhar nessa seara de amor. Será que o Serapião Ribeiro tem dificuldade de trabalhadores? Tem? Tem dia que tem? Tem dia que é difícil? Mas muitas vezes essa dificuldade vem porque a gente não acredita em quem? Em nós mesmos. Nós não acreditamos que Deus pode se manifestar sim através de mim. Aí vocês podem pensar: o que eu posso fazer para a casa espírita? Gente, tanta coisa. Chega um pouquinho dessa senhora aqui e fica uns 2 minutos conversando com ela, que ela vai te dizer o tanto de coisa que pode fazer aqui, não é? Muitas coisas, inclusive tarefas simples de deixar a casa bem limpa, preparada para as pessoas chegarem. Colocar água nesses copinhos, abrir a casa, recepcionar alguém. Todos nós podemos e devemos ser voluntários do amor. Porque Jesus veio nos dizer que o Evangelho não é para ser lido, não é para ser só estudado, é para ser o quê? Vivido, vivenciado. O Evangelho é para me transformar. E aí a gente lembra da figura de Pedro. Pedro foi alguém assim de cabeça bem dura, como nós somos, né? Ele, quando Jesus o encontrou ali na beira-mar, nos conta a Amélia Rodrigues que ele tinha lançado as redes várias vezes à noite, tinha voltado cansado da pesca e encontrou com Jesus e a multidão. Após conversar com a multidão, após ouvir as palavras do mestre, daquele, homem de cabelos longos, de fala mansa e tranquila, de olhar sereno, de mãos luminosas que se estendiam e curavam as pessoas, ele se achegou até o Cristo. E Jesus pediu que ele voltasse à barca para pescar. Ele sabia que tinha sido uma noite
as redinhas vazias. É difícil, não é? Para quem precisa sustentar uma família. E Pedro era profundamente conhecedor daquelas áreas. Aí Pedro olhou para ele e falou assim: mas nós passamos a noite toda lá. Pedro, vamos voltar, vamos pescar. E aí, instigado, né, pela aquela energia tão forte, tão sublime, ele foi. Jogou as redes no lugar que o Cristo apontou, no mesmo lugar que ele tinha passado a noite toda resgatando. Nada. Mestre, mas nós jogamos a rede a noite inteira. E aí, quando puxaram a rede, pensa o tanto de peixe. Teve que chamar as outras barcas, fazer sinal, porque os peixes estavam quase que afundando a barquinha. E ao descerem daquela pesca milagrosa, sentindo a energia daquele homem frágil, mas ao mesmo tempo forte, Pedro pediu que ele se afastasse dele por notar que era um ser de elevada estatura espiritual. Falou para o Cristo: afasta de mim, eu não sou digno da sua presença. E Jesus, olhando nos olhos de Pedro, não viu aquele homem rude, não viu aquele homem bravo, viu um futuro, viu um Pedro forte, viu um Pedro que ia edificar a primeira organização religiosa da terra, que é a Casa do Caminho. Viu um homem que poderia falar dos seus ensinamentos depois que ele fosse. Jesus nos enxerga no futuro, porque se ele for olhar para nós agora, realmente a gente não pode dar muita coisa. Mas nós não podemos jamais nos esquecermos que é no trabalho que nós crescemos. É isso que Jesus veio mostrar para Pedro. Pedro, a partir de hoje, te farei pescador de almas. É isso que Jesus quer contar conosco. Ele quer que nós sejamos o Evangelho no nosso dia a dia. Estar na casa espírita é para reabastecer as nossas energias. Estar aqui nesse cantinho de luz é para nos inspirar no dia a dia. O Evangelho é feito aonde? É aqui enquanto nós estamos caladinhos, concentrados, para depois ouvirmos, né, músicas, tomarmos a água frutificada. É para isso que serve o Evangelho. O Evangelho é para nos aproximar de Deus, é a ponte de luz para nos aproximar de Deus. E ao sairmos daquilo que nós viemos fazer no mundo, eu sou professora, o que eu tenho que fazer para ser cristã no dia a dia? Ensinar os alunos mais difíceis. Pensar em estratégias para aqueles que não conseguem aprender. Fazer além. E para as costureiras? É fazer a roupa bem feita. É caprichar na hora do ponto. E para aqueles que trabalham na edificação de casas, o que é ser cristão? É usar o tanto de cimento adequado para que a construção fique segura. É não passar para trás o meu irmão. É eu fazer todo o bem que esteja ao meu alcance. Será que isso é difícil, gente? Será que é impossível? Eu volto a perguntar: a viver Jesus? Ah, Regina, você não erra, você não falta com a paciência, você tem hora que, né, reclama. Porque as emoções fazem parte do nosso organismo físico. Mas é preciso nos harmonizar de novo. É para isso que a gente tem o instrumento do Evangelho. É para isso que a gente pode contar com ele. Eu preciso de orientação, eu preciso ouvir o guia espiritual. Quando o guia espiritual está nas nossas mãos. Quantas vezes a gente pode pegar esse Evangelho aqui e abrir, e a lição vem em cima daquilo que eu estava precisando ouvir.
se eu faço isso com fé, se eu faço isso com entrega, se eu faço isso com confiança. Então hoje, a nossa reflexão é dizer, não é impossível viver o Evangelho de Jesus. Aliás, é um convite que já foi feito há mais de 2000 anos. E agora a doutrina espírita veio para reviver. Será que nós vamos jogar fora de novo os conhecimentos? Será que nós vamos deixar o bonde para passar, gente? Será que nós vamos viver o Evangelho lá no próximo planeta? Será que nós vamos voltar no mundo primitivo, né? Onde é que nós vamos viver o Evangelho? Como é que nós vamos viver o Evangelho? O Evangelho, a prática do bem não deve ser obrigação para nós. Deve ser inspiração. E a gente só consegue se inspirar em boas ações se a gente coloca dentro do nosso campo mental imagens positivas, reflexões. Será que eu vou conseguir ser brando e pacífico, assistindo noticiários sanguinolentos, jornais que quando eu torço só sai sangue? Será que eu consigo me harmonizar dessa forma? Nós temos que viver no mundo, mas não podemos nos encharcar com as coisas negativas que o mundo nos oferece. Nós temos que nos sintonizar com as inspirações do anjo guardião que Kardec nos explica muito bem, todos nós temos. Ninguém está sozinho aqui. Se alguém está se sentindo sozinho hoje, ei, escute na oração, o seu anjo familiar vai te inspirar. Basta você acreditar. E para encerrar a nossa fala de hoje, né, nosso tempo está esgotando, já quero agradecer, vou encerrar com um conto de Natal de Maria Dolores, que fala da prática de um irmão do caminho, que foi a vida de entrega, de fazer o bem, mesmo não tendo nada que oferecer, ele se oferecia. Nesse Natal a gente não precisa entregar presente, até porque a gente está sem dinheiro, né, gente? A gente precisa ser presente. Nós precisamos nos envolver uns nos outros, no abraço fraterno, no sorriso, na esperança, no apoio, nas mãos dadas. Simeão era muito moço ainda quando ouviu os ensinamentos de Jesus. E ansiando esperanças na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa choça da montanha, junto de antiga estrada sem vizinhos, Simeão era a bondade de uma vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor da fé que ele decidira abraçar. Naquela pobre morada, simples e agreste, cavou no solo um poço. Água de mina que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse por lembrança de paz da bondade divina. Viajores a pé, na vereda escarpada, se achegavam ali ao entardecer. Podiam descansar da fadiga da estrada, ouvindo Simeão que os fazia viver casos da natureza simples e selvagem. As histórias das aves de viagem que se achegavam ali ao entardecer. A descrição dos membros dos ninhos que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos. Contava a saga do pardal inteligente que lhe comia as uvas do quintal. Falava aos seus interlocutores das belezas das flores, do sol, do entardecer, da flauta dos ventos. E se alguém lhe indagasse de onde vinha, para aquela estreita choupana que o detinha, explicava ele de jeito improvisado que ele fora ao nascer um pequeno enjeitado às portas de um mosteiro.
crescera na lavação de prato, mas amava Jesus de tal maneira que, homem feito, o mosteiro lhe doara um pequeno recanto de mato na montanha empedrada, os restos de uma tapera abandonada que ele cultivava a antiga parteira. E ao terminar as histórias, Simeão não ficava só nisso. Fizera ele um compromisso, recordando Jesus ante os primeiros 12 seguidores, lavava ele os pés de todos os viajores antes que cada um tomasse a sua própria esteira e fazia uma prece singela. Simeão alcançara os 80 janeiros, trabalhando e servindo, sem quaisquer outros compromissos que não fosse doar paz, companhia ou um copo de água fria. Certa noite chuvosa, escorado a seu cordão, de corpo curvado para o chão, o nosso estimado velhinho sentia-se solitário. De vez em quando ia até a porta, poderia haver alguém varando a noite fria e morta. Ah, mas não havia ninguém. Pensava ele, estamos no Natal. Ninguém sairia do recesso do lar a fim de comemorar a noite que trouxera o grande dia. Simeão, então, coloca sobre a mesa uma flor lirial da natureza, uma efígie miúda, com Jesus pequenino na lembrança, deitou o fatigado velhinho. Altas horas, uma voz lhe chama baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Respondeu o interpelado. Um peregrino desacompanhado, rogo pousada, meu irmão. Simeão levanta, acende a luz, vai até a porta, mas o vento apaga a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei, não estou sozinho. E acendendo de novo a mecha da candeia, ante o brando clarão que renasce e se alteia, vê o recém-chegado a se acolher num canto. Era um homem, rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém lhe a ouvir os próprios pensamentos. Simeão enxerga-lhes os pés sangrentos, os cabelos molhados, a tristeza no olhar. Simeão coloca em trabalho a tigela, traz a água morna e leve, e o forasteiro lhe pergunta o motivo da flor sobre a mesa. Simeão responde: estamos no Natal, e muitas vezes eu penso que a nossa mãezinha do céu, em seu amor imenso, era uma flor de Deus a dar à luz a um menino. O peregrino sorri sem nada comentar. Simeão então troca-lhes os pés com infinito carinho e pergunta: irmão, quanto sangue verteis? Como tendes andado? E o forasteiro lhe responde: irmão, Deus te abençoe essa ajuda bem-vinda, mas creia, devo andar por muito e muito tempo ainda. Naquele instante, Simeão toca as costas das feridas e remove, e vê nelas 2 estrelas. Ele eleva o seu olhar e vê nas mãos luminosas e belas as marcas do madeiro. Naquele momento, ele grita, ele chora de alegria: Jesus! Sois vós, Jesus! Sim, Simeão, é chegado o teu dia de paz e de luz no mais além. O velhinho esquece a tristeza e o cansaço e apoia a cabeça em seu regaço. Outro dia, outros viajores vieram como antes, a rogar pousada, companhia, um copo de água fria. Encontraram o estimado velhinho